Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, volume 3, de 2021, semana 5. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 5 do PET 3, nós vamos falar sobre coesão e coerência. Coesão é a ligação ou a amarração interna dos elementos do texto. Então, são as palavras, as orações, os períodos e parágrafos que nós vamos interligando, conectando ao longo do texto para formar o seu sentido. Já a coerência é o que faz com que o texto faça sentido para o leitor, conectando as ideias explícitas e implícitas do texto. Então, a coerência são as ideias que o autor está querendo passar no texto. Essas ideias têm que fazer sentido, elas têm que ter lógica, porque senão você só está constituindo um amontoado de palavras e não um texto. Para ser considerado texto, ele tem que ter sentido. Então, a coesão e a coerência, elas estão interligadas, porque para você fazer o seu texto ser coerente, ou seja, para fazê-lo ter sentido, você precisa criá-lo de uma forma coesa, ou seja, você precisa fazer a correta interligação, a correta amarração das partes internas daquele texto. Para você garantir a coesão e a coerência do seu texto, algumas medidas precisam ser tomadas. Então, é necessário eliminar ambiguidades, que é quando aquele enunciado, aquele trecho, ele cria um duplo sentido, só que de uma maneira que o autor não quis, não foi de propósito, não foi com intenção do autor, né? Cria-se ali uma dupla possibilidade de interpretação, mas que na verdade acaba atrapalhando a compreensão do texto, porque o leitor fica sem entender o que o autor quis dizer com aquele trecho, né? Então, a ambiguidade é um duplo sentido acidental, ele ocorre por meio de um erro, né? Então, isso deve ser evitado. Além disso, deve-se usar os conectivos corretamente, evitar contradições, relacionar os sentidos, evitar trechos irrelevantes que estejam fora de contexto, atentar-se à sequência da escrita, empregar a variedade linguística, né, adequada e mantê-la até o final do texto e seguir o gênero textual proposto do início ao fim. Então vamos às atividades. Leia o trecho e responda às questões abaixo. Então você vai fazer a leitura desse texto aqui, né, desse trecho, e aí nós vamos responder as perguntas. Número 1. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Então, essas aqui, ó, essas palavras, elas têm a função de interligar as partes do texto. São os elementos de coesão. Então, eu coloquei assim, ó, estabelecer a coesão textual, ou seja, a interligação entre as partes do texto, criando os efeitos de sentido lógicos desejados, ou seja, a coerência. Número 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo, em pé fazia parede, deitado fazia degrau de escada, inclinado encostava no outro e fazia telhado. Letra A. Agora reescreva a oração retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. E tente ler a oração. Então, você vai reescrever esse trecho aqui, ó, retirando a pontuação. Aí ficou assim, ó. Livro era tijolo em pé, fazia parede, deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro e fazia telhado. Eu li sem pontuação, né? Então, ficou até difícil de entender. Letra B. A oração continuou com sentido? Justifique. Como eu já havia lido a versão pontuada do texto, eu continuo compreendendo seu sentido. Porém, se fosse a primeira vez que eu estivesse lendo esse enunciado,
ele ficaria confuso sem a pontuação, porque algumas informações estranhas e sem sentido surgiriam, tais como fazia parede deitado e fazia degrau de escada inclinado. Letra C. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? A pontuação ajuda o leitor a fazer as pequenas pausas nos lugares corretos, de forma que a leitura fica mais fluida, sendo possível compreender corretamente os sentidos do texto a partir da relação entre seus elementos. Esqueci de colocar o S aqui, né? Elementos. 3. A que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Se refere à palavra livro. Questão 4. Qual enunciado abaixo não apresenta coerência? É a letra C, onde está escrito assim, ó. Eu avisei ao aluno que estava doente. Uma das coisas que a gente tem que evitar para garantir a coesão e a coerência do texto é a ambiguidade, que é aquele duplo sentido que acontece sem a gente querer. Então, nesse trecho aqui, ó, essa frase contém ambiguidade, pois não é possível compreender exatamente o que o autor quis dizer. Então, existem algumas possibilidades de interpretação desse trecho. O aluno que estava doente foi avisado de alguma coisa por mim? Ou será que o autor quis dizer que eu comuniquei ao aluno que eu estava doente? Ou será que eu avisei para o aluno que ele estava doente? Então, de que forma que era para a gente entender essa frase aqui? A gente não consegue saber. Então, por isso que a gente fala que esse trechinho aqui, nessa frase, está sem coerência, porque ela não é possível a gente construir um sentido para essa frase, né? Então, ela está ambígua e a gente não consegue estabelecer um sentido para ela. Por isso que nós vamos marcar a letra C. Questão 5. Leia a charge abaixo e responda. Então, aqui nós temos a professora, está segurando um livro, apontando para o aluno e né, parece que ela está falando alguma coisa. E o menino está aqui com a cara meio de assustado, meio de não estar entendendo nada, segurando um livro. Aí a professora diz, né, que tem essa legenda. Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. Letra A. Qual é a crítica feita pela charge? A charge critica o fato de que as novas gerações estão muito familiarizadas com a linguagem das tecnologias de informação, porém não têm o hábito de leitura, que seria a verdadeira fonte de aprendizado. Letra B. Com o que a professora compara os novos softwares? Então, os novos softwares seriam o conhecimento. Então, ela compara os novos softwares com o conhecimento. Letra C. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Isso se refere à ação que a professora quer que o aluno realize, que é ler. A função desse pronome é estabelecer uma conexão entre a linguagem não verbal, que é a imagem da professora apontando para o livro, e a linguagem verbal, que é a explicação da professora sobre o que é leitura. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 5 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!